Muito boa tarde, começando a Entrefala. Ontem não teve Entrefala, porque eu participei de uma outra live e também a gente teve um probleminha com a nossa convidada. Tudo bem? Tranquilo? Nossa convidada de hoje já está aqui e vou convidá-la para entrar. Olá! Oi, amiga. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Nara? Tá me ouvindo? Oi, Mari, tá para você. Oi, tá dando uma travadinha. Oi? Agora Eita, parou de tá congelar. travando. Muito? Tá me Oi, ouvindo bem? tô ouvindo e você? Tá tudo Saudade de bem? você. Também, Tudo querida. jóia. Querida, bem-vinda ao Entrefala. Esse é um programa, um projeto pessoal que eu fiz durante a quarentena para chamar algumas pessoas para falar sobre Covid, para falar sobre esse período que a gente está vivendo. E aí agora a gente entrou numa nova temporada para falar sobre Covid nos estados. E aí eu te convidei para chamar, para falar sobre Mato Grosso do Sul, né? Você mora em Dourados e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vou te apresentar e, como é comum no Entrefala, eu apresento e depois eu peço para as pessoas apresentarem, se apresentarem também, porque a gente fala melhor sobre nós mesmos, né? É... Gente, essa é a Nara Aragão, ela é servidora técnica administrativa da UFGD, que é a Federal de Grande Dourados. Ela é assistente social, mestre em Geografia da Saúde e ela mora em Dourados. Também ela é sindicalista da Fazubra também. E a gente vai conversar um pouquinho. Nara, por favor, se apresente. Boa tarde para todos e todas. É um prazer estar com você aqui, Mariana, e com as demais pessoas que estão nos assistindo, para falar um pouco, né, desse tema no nosso estado e também para conversarmos aí da nossa realidade da política e da saúde, né, tanto da população indígena como dos não indígenas, que também é uma realidade muito local aqui. Então, Nara, 32 anos, mãe da Joana, que tem 7 anos, vai fazer 8. O que dá um diferencial também nesse tempo de pandemia, ser mãe que trabalha num hospital, na linha de frente, voltar para casa com aquele medo de abraçar, de poder encostar, né, de colocar alguém em risco, a família toda. E aí já quase 3 meses sem poder dar um abraço de verdade na minha mãe, no meu pai, pessoas que realmente são fundamentais. Hoje é aniversário da minha irmã também, uma pessoa que a gente é muito próxima, mas ficou sem abraço, mas com muito amor, entendendo que a gente faz isso até para o cuidado, né? Ela também trabalha na linha de frente no hospital da Santa Casa em Campo Grande, e eu trabalho aqui. A gente até brinca que nossos abraços é para trocar bichos e deixar eles ainda mais fortes, porque são 2 hospitais aí referência, então a gente prefere cuidar da gente e dos outros, né? Essa é a preocupação nesse momento. Eu também trabalho aqui na coordenação do sindicato local, sou coordenador de políticas sociais, do Sintef, o Sindicato dos Trabalhadores da Universidade, né? Então, sou funcionário da universidade, mais lotado no hospital universitário, e esse ano fazendo 10 anos de HU, e eu trabalho mais especificamente na psiquiatria, e nesse tempo de pandemia estou agregando a equipe aí também da UTI, adulto, para colaborar nas comunicações, num tempo onde o hospital se fecha para o cuidado, mas onde ficam muitas famílias precisando aí de atenção e de orientação. Então, só um pouquinho de mim para começarmos. Querida, eu sempre começo o Entrefala com algumas perguntas que parecem pessoais e são, assim, um pouco Uhum. pessoais mesmo, mas um dos lemas do Entrefala é que o pessoal é político.
E me chamou muita atenção quando você me mandou a sua descrição, que você colocou Geografia da Saúde, o seu mestrado. E eu não faço ideia do que seja. Você pode explicar para a gente um pouco do que você pesquisou, como é que é essa Geografia da Saúde? Achei bem interessante. Então, quando eu comecei a pensar num tema de pesquisa do campo que eu trabalho, que é o campo hospitalar, eu tinha o interesse, porque era uma coisa que já me causava muito incômodo na relação diária com os pacientes indígenas no hospital universitário, aqui, que os pacientes internavam com doenças que eu observava que já quase eram extintas para gente na sociedade comum. Tuberculose, coqueluche, né, às vezes uma pneumonia no frio, uma desidratação por uma água contaminada, crianças desnutridas, né? E não é uma desnutrição simples de alguns dias sem alimentação ou por causa de uma diarreia e tal, não, eram desnutrições graves, severas, que causavam muitas mortes. Inclusive teve até umas intervenções aqui na nossa região pela ONU, por causa que teve uma semana que morreu quase 11 crianças, né, indígenas. Daí depois disso começaram a ter mais olhos para as crianças indígenas na relação à alimentação, porque era fome, fome mesmo. Então, a minha indignação era mostrar, através da pesquisa, aquilo que eu via no diário, assim, como o contexto social dessa população, as condições que eles estão submetidos aqui, fazia eles adoecer, de coisas que as pessoas já nem adoeciam mais, né, como estavam matando essas pessoas pelas condições delas. Então, eu fui primeiro para o campo da sociologia, da antropologia, por ser uma discussão indígena, e um dia conversando com o professor da geografia aqui, e ele me falou, assim, Mara, mas esse tema que você quer pesquisar dentro da geografia da saúde. Eu falei, também não fazia ideia que existia a geografia da saúde. E daí ele foi me falar, olha, a geografia tem divisões, geografia física, geografia humana, e também tem uma divisão que discute os processos de adoecimentos pela categoria de espaço, né, que é uma categoria utilizada aí pela geografia, que não é só o espaço físico ali, quilômetros e tal, mas são as relações que se dão, discussão do que é território, tal. E daí eu fui conhecer um pouco mais. Tinha uma unidade, inclusive, que era já há algum tempo reconhecida na Unesp aqui em São Paulo, de Presidente Prudente. Raul Borges é um grande nome da geografia da saúde no Brasil. Então eu fui conhecendo um pouco mais lendo e vi que, na verdade, tinha tudo a ver com o que eu via de saúde e com o serviço social, inclusive. Porque o serviço social, ele é uma prática, né, uma técnica que vem agregando saberes, ciência, porque o serviço social não é ciência, mas ele se apropria de saberes para fazer a sua intervenção. Né? E daí eu vi o quanto a geografia era próxima por estudar o contexto social e daí pensar em cultura, pensar de como se dá as relações de poder naquele território. Então, submeti o meu projeto nesse campo e a minha discussão foi a saúde da população indígena aqui da reserva de Dourados, né? E a internação deles e a necessidade do uso hospitalar. Nossa, muito interessante. Nara, como a gente tem essa coisa em comum, que a gente é trabalhadora das universidades, estamos militando junto no movimento sindical, eu tenho entrevistado muitas pessoas que são também da FASUBRA, da base ou da direção da FASUBRA. E aí, em todos esses momentos do Entrefala, eu sempre pergunto como está sendo a atuação da universidade nesse período de pandemia. Porque a gente passou por recentes ataques, tem sofrido muitos ataques no governo Bolsonaro, pelo Weintraub, por vários ministros, pelo próprio presidente, atacando as universidades, dizendo que nós fazemos balbúrdia, que plantamos maconha e tudo mais. E nesse momento de pandemia, a gente está percebendo, e a sociedade como um todo está percebendo a importância das universidades, do quanto nós somos importantes para a produção de ciência, para fazer equipamentos. Aqui a UFG está fazendo EPI, está fazendo pesquisa, enfim. Eu queria perguntar para você, então, o que a UFGD está fazendo no combate ao coronavírus aí na sua região
E se você tiver informações e quiser falar para a gente, porque aí também, além da UFGD, tem a UFMS. Se você quiser falar das duas universidades, também seria legal. Então, assim, realmente, nesse momento se vê a importância da universidade, de se fazer ciência, nem que seja na simples realização de álcool em gel, né? Então, assim, produzindo álcool em gel, produzindo equipamentos de proteção para os trabalhadores, né? Que no boom aí da crise faltou tudo, né? Então, assim, a preocupação de dar garantia aos trabalhadores de IPIs, a questão dos hospitais, né? Daí tanto lá em Campo Grande quanto aqui tem o hospital universitário. Dourados, o hospital universitário não é um acessório, ele é um hospital vital para a saúde do município. Então, é a referência hoje para o Covid, no SUS em Dourados. Em Campo Grande tem um hospital regional que está sendo direcionado, mas os outros pacientes que estavam no regional foram para os outros hospitais, então eles estão todos na retaguarda, então são hospitais de referência nesse atendimento. E também as organizações, né? Daí eu falo inclusive do Sindicato dos Trabalhadores. Hoje os IPIs que eu uso para entrar na UTI são IPIs que o sindicato também providenciou, comprou materiais, NAPA e tal, para poder oferecer para os trabalhadores. Então é extremamente importante. Eu vejo que podia fazer mais. E daí, por que a gente tem uma barreira hoje que a gente precisa deixar muito claro na nossa universidade, que foi a primeira universidade com intervenção. Né? E a gente ainda está com uma reitora que não foi eleita, nem sequer estava na lista, nem sequer passou pelo processo democrático de eleição, e foi imposta aos trabalhadores. Então, assim, nós vivemos uma realidade que é autoritária, né? Então a gente percebe também que o que mais poderia ser feito, inclusive, não está sendo feito, porque não há essa integração. O que é uma preocupação que a gente percebe hoje da reitoria, inclusive, é voltar o quanto mais cedo. E daí você vê isso com o MEC também, né? De falar que vai premiar a universidade que voltar primeiro, colocando ainda mais a população em risco. Então, assim, a gente tem um problema sério porque a gente não consegue acesso dos trabalhadores a essas comissões de crise que poderiam estar potencializando o poder da universidade nesse processo. Até questiono, inclusive, o nosso comitê do hospital universitário não tem a equipe multiprofissional, só tem chefias, não tem os trabalhadores que atuam diretamente. Isso tudo reflexo de uma gestão que vem com essa visão mais autoritária e despreza, né, os trabalhadores e a sua prática e a sua informação sobre os locais para fazer gestão num momento que é extremamente importante. Né? Eu gosto muito de falar isso, que os gestores que não ouvem os trabalhadores, seja na universidade, seja no hospital universitário, são gestores extremamente equivocados, porque eles poderiam economizar mais, gerir melhor se eles ouvissem quem está na ponta, fazendo assistência todo dia, se eles fossem na ponta. Simplesmente fossem lá ver como é o trabalho, já seria diferente. Falta muito ouvir, e aí a gente deixa muito claro isso. Né? Para que alguém vai ouvir se ele nem foi eleito? Se ele nem se projetou para aquilo, se ele não tem compromisso com a sua base. Então, não tem necessidade, né? Eu tô lá porque ainda tem a frase, né? Porque Deus mandou, Deus quer que eu esteja. Então, usa até o nome de Deus em vão nessas horas. Então, a gente podia estar fazendo mais, mas ainda os trabalhadores têm se proposto autonomamente de se colocar à disposição. E a gente teve uma situação aqui também de imposição, né? Sabe? A universidade se colocou para fazer os testes para a Covid aqui, também porque estava muito cheio só em Campo Grande. A universidade se colocou à disposição, tinha um grupo de professores especialistas, inclusive um dos professores que é nosso apoiador aqui é o Júlio Croda, que já foi diretor da nossa faculdade de medicina. Ele era o porta-voz do Ministério da Saúde logo no começo, foi um daqueles que saiu, logo que o presidente começou a falar que era uma gripezinha, não conseguiu ficar, ele é da Fiocruz. Então, essas pessoas que são referência aqui, pesquisadores maravilhosos, foram colocados de lado porque não eram partidários. Né? E daí, como perdeu essa mão de obra, obrigou trabalhadores de outros laboratórios que não tinham preparo para isso, para abrir esse serviço, e aquelas publicações da meia-noite, sabe? No outro dia, o colega está designado para fazer teste de Covid, sem nunca ter trabalhado, sem nem ter perguntado se ele tinha interesse
de trabalhar nesse. E ainda fala que é um trabalho voluntário, né? Então, assim, a gente percebe como a gestão autoritária ela, né, permeia aí vários caminhos, adoecendo ainda mais os trabalhadores nesse período, que já é um período de crise muito grande para todos nós. Bom, eu não poderia deixar de te perguntar isso também, Nara. Você já começou a falar um pouco desde a sua primeira resposta, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre como está sendo a experiência de ser uma trabalhadora da área da saúde, porque você é assistente social, mas trabalha num hospital. Como está sendo essa experiência de ser uma trabalhadora na linha de frente no combate ao novo coronavírus, estando no hospital todos os dias? Eu queria que você contasse para a gente um pouco de como é a sua rotina, até para a gente poder imaginar, né? Porque fica muito distante, a gente vê na TV, a gente lê muito sobre o que está acontecendo com os trabalhadores da saúde, mas para a gente ter essa proximidade também, eu queria que se, óbvio, não entrando muito na sua privacidade, mas contar para a gente como está sendo a sua rotina, o que mudou na sua rotina desde que começou a pandemia, porque você, como você bem já disse, você trabalhava na área psiquiátrica e agora está trabalhando junto com pacientes de coronavírus e tudo mais. Tem como você falar para a gente como é que está sendo esse dia a dia dentro do hospital? Então, o começo, né, todo mundo ainda sem saber como seria, já vendo altos números em São Paulo e uma preocupação que achando que aquilo já chegaria de uma vez para a gente, e tem essa diferença, o time do interior para os grandes centros é diferente. E assim, hoje eu posso falar para você, Mariana, que nós estamos em Dourados muito assustados, porque a gente teve um avanço que hoje Dourados é o epicentro do Mato Grosso do Sul, que não era no dia que você me convidou para o Antefala. Nós passamos em mais de 120 casos da capital. Então, assim, para você ver o estado que a gente chegou. Então, assim, a gente veio de um começo de 2 confirmações a cada 2 dias, e só hoje tivemos 47. Numa cidade aí de uma população entre 200 mil a 220 mil pessoas. Então, assim, é fora de comum, né? Nessa semana, a gente teve 186 casos confirmados, do dia 1º ao dia 6, 186, para uma cidade interior. Então, assim, e uma cidade interior que é referência para mais 33 municípios. Esses 33 municípios, a maioria deles não tem nem UTI. Então, a referência do atendimento deles vai ser toda aqui, né? Então, assim, e a migração entre essas cidades, como são cidades perto, né, é muito grande. As pessoas fazem compra em Dourados, então a preocupação com esse contágio é muito grande. Então, assim, eu inicio lá meu trabalho, volto, inclusive, de uma plenária de Campo Grande, né? Uma plenária que eu também fiquei doente, não sei se tive coronavírus, não teve teste para fazer na época, fiquei em isolamento, pedi informações para a vigilância epidemiológica, não recebi nenhuma resposta. Isso que eu mandei diretamente na época para o secretário, porque eu tinha contato por ser trabalhadora da saúde, não recebi resposta, então até fiquei preocupada como seria a assistência depois. Então, eu volto para a nossa área que a gente chama de unidade de atenção psicossocial, também com medo de receber pacientes que já estavam internados em outros hospitais da região para atendimento psiquiátrico com Covid, né? Porque diante da pandemia, todo mundo já se preparando para receber. Tivemos 3 casos, pelo menos, que chegou, daí o paciente não estava bem, foi para a área de Covid, voltou, aquela atenção na equipe. Já tinha me colocado à disposição da equipe da UTI se precisassem de reforços, mas como a gente ainda estava tendo poucos casos, eu estava atendendo mais casos que a gente chama por consultoria, né? Acontece uma situação, então nessa última semana que eu fui chamada para integrar e ser minha atividade principal na comunicação com as famílias, né? Já tenho a psicologia, já tem uma funcionária específica dentro da UTI, e inclusive ela sairia de férias, então precisaria mais ainda desse reforço para manter essa comunicação. Porque o hospital, com fechamento por causa do Covid, eu acho que isso é uma realidade do Brasil todo. Aconteceu que as pessoas não entram mais. Então, só em alguns casos que mantém acompanhante. Para trocar de acompanhante, bem difícil,
porque há uma preocupação de ficar indo, vindo pessoas, então a gente tinha horários, o hospital ele estava praticamente todo aberto à população, era essa a visão que a gente vinha, até quando eu fui da gestão, a gente vinha trazendo isso, visita aberta, direito acompanhante, horários flexíveis para troca, horários flexíveis para entrada, porque é para a gente evitar esse contato com o familiar para a cura do paciente, o paciente fica melhor, o hospital, todo mundo fica melhor com essa... E daí a gente teve que tirar tudo isso. Daí você tira as mães que entravam, por exemplo, a gente já tinha conseguido com uma luta grande, que as mães da UTI NEL conseguissem ficar 24 horas de acesso aos filhos. Agora não, eu só tenho 1 hora para entrar. Daí você tira a troca de acompanhante. Então, pessoas lá cuidando de idosos há meses, tal, e para trocar aquela dificuldade. E daí a gente vê até um problema de não ter equipe multi dentro da comitê de crise, porque eles proibiram a gente de autorizar a troca, sem pensar no quanto é importante, pelo menos uma vez por semana, trocar um familiar que está cuidando de um idoso, de uma pessoa com deficiência, né? Que seja uma criança na pediatria. Então, assim, o ambiente hospitalar, a rotina hospitalar, para ficar tanto tempo no cuidado é muito difícil. E daí teve profissionais que começaram a dar multi, autorizar as trocas, assim, todas responsáveis, e chegou notificações da chefia falando que estava sendo contra as regras e que iam ser notificados, abertos processos administrativos, por simplesmente estarem sendo humanizados e dando dignidade de condições ali de trabalho, né? E daí você pensa a UTI que ficou proibido de... nem tem visita e tal, então o contato é por telefone, né? Então, assim... E daí tem uma outra realidade no nosso hospital, que a internet é horrível. Então, assim, hoje na UTI do hospital, os próprios trabalhadores têm um pacote de internet por fora para conseguir utilizar o telefone, e a gente tem até um telefone que foi doado por uma servidora, que é que a gente conversa com as famílias, faz videochamada, né? Então, assim, é essa a realidade. E se você for pensar em cursos, né? Será que a universidade não tem nenhum telefone que poderia dispensar, um notebook, um tablet? Então, na verdade, a gente sabe como é, né? Mas como não estão lá, os trabalhadores vão fazendo por conta, para garantir a dignidade, assim, e a mínima dignidade, né? Porque o digno mesmo é poder entrar, é poder falar, é poder olhar no olho. Eu tive um caso de atendimento de óbito de uma criança de 7 meses, mas a gente não sabia se era coronavírus ainda. Veio com insuficiência respiratória e morreu dentro de 6 horas. E daí me falaram que provavelmente podia ser ou um H1N1 ou alguma outra questão, e me chamaram para atender conjuntamente, principalmente porque o óbito de criança é muito mais difícil para você lidar, porque... quando é uma criança ainda que já tem um problema sério, que já vem tempo se alastrando, a família com internações, meio que isso já vai até meio que preparando os pais. Mas mortes repentinas, principalmente de crianças, são extremamente... são tragédias, né, nas famílias, que difícil de trabalhar ali com a mãe e com o pai no momento. Daí eu fui chamada e daí a gente não tinha nem lugar para atender naquela época uma pessoa com uma possibilidade de Covid. Você vai atender a mãe de uma criança. Se o paciente estava, a mãe provavelmente vai estar. Como que você comunica, tal? E daí a gente ali, na época eu estava ainda só de máscara, e nem era N95, era uma máscara normal. Mas na hora de conversar ali com ela, junto com a equipe, depois que a equipe falou, e como era uma mãe indígena, ela tinha algumas dificuldades de compreensão da língua, né? Daí eu até aproveitei e depois que a médica falou, eu perguntei se ela entendeu e repeti para ela. Mas nessa hora eu não conseguia falar para ela de jeito nenhum que a filha dela tinha morrido de máscara. Eu não aguentei, eu tirei e falei, porque aquela barreira da máscara ali parecia que eu não conseguia transpor, né? Mesmo ali no momento pensando em se arriscar, mas para mim foi demais, porque a gente não tinha esse contato. Hoje a máscara virou a vida da gente o tempo todo, né? A gente entra no hospital o tempo, ou vai em qualquer lugar, e a gente está usando a máscara. Então já virou quase um acessório que a gente já consegue acessar as pessoas com isso. Mas naquele momento foi estranho demais. Eu tirei, expliquei para ela que a filha dela não tinha resistido. E havia uma preocupação também da equipe de falar que não ia ter velório, que tal. E, na verdade, naquele momento era precisava primeiro entender que ela tinha morrido, né? Isso foi bem marcante para mim como primeiro. O seu trabalho é justamente comunicar as famílias dos pacientes de Covid? A gente faz, porque a comunicação sempre é pelo médico. Só que o atendimento pós,
Geralmente é feito pela equipe multi, mais pela psicologia e pelo serviço social. Porque depois que você comunica, se a mãe cai no chão, se a mãe se desespera, se ela precisa de algum familiar para entrar em contato, quem faz isso é a gente. Entendeu? A equipe comunica e sai. E daí você fica com o atendimento, daí você vai ver se tem algum familiar para poder ajudá-lo naquele momento. Né? Porque tem muitas pessoas que acham, porque a gente é da área de humanas, a gente sabe como lidar com a morte, com morte. Não, a gente sabe que na hora de qualquer sofrimento, tem que ser um familiar que tem que dar um acolhimento. A gente tem que dar o respeito, a dignidade de chamar alguém para acolher. Porque não adianta eu abraçar ela, porque não é uma pessoa que tem contato, não é uma pessoa que tem vínculo, né? Mas aquele momento de respeito, de garantir que a gente vai entrar em contato. De muitas assim, famílias tem a questão também do pagamento do velório, né? Que muita gente não pensa nisso, né? No SUS, a maioria das pessoas não tem dinheiro para pagar R$ 4.000 num velório, que é mais ou menos o base aí, o mínimo de um pagamento. Então, a política de assistência social tem o auxílio funeral. Então, daí a gente também orienta, né, que vai ligar com a Secretaria Municipal de Assistência Social, se eles forem em perfil, eles vão receber esse auxílio, não vão precisar fazer o pagamento, porque muita gente na hora até desespera por causa disso também. Como que eu vou fazer? Como que eu pago isso? Que funerária que vem? Então, assim, é tão difícil já ter perdido alguém da família e você ainda tem que se preocupar com o funeral, com o pagamento, a funerária falar que só vai se der dinheiro. Então, essas orientações, na hora, é dar dignidade, assim, para as pessoas e, de alguma forma, deixar aquele momento, que já é horrível, menos, né, menos horrível, assim, com acolhimento. Então, a gente trabalha muito isso, né? Outra coisa que eu já atendi esses dias é uma gestante, por exemplo, que estava com suspeita de Covid, internou na nossa... A gente tem um pronto atendimento materno aqui, então a gente fez um pronto atendimento materno de Covid e sem Covid. Primeiro passa por uma triagem para ver se a gestante tem ou não tem, para dar o encaminhamento e garantir ali o não contágio das outras mães. E daí ela veio com uma suspeita, porque aqui em Dourados a gente teve esse grande surto aqui, a gente tem que deixar muito claro isso, de Dourados. Ele vem com uma fonte, que foi a JBS, né? Então, assim, a JBS ficou sabendo do primeiro caso, inclusive o primeiro caso que ficou sabendo foi de uma indígena, e daí que a gente começou a ter o surto na aldeia também. Então, essa indígena vinha de ônibus, um ônibus que vinha numa cidade no interior, passava na reserva, pegava indígenas, e então, assim, ela pegou no trabalho, e pelo que o mínimo que a gente entende, quando uma empresa com mais de 4.000 funcionários acontece de ter um caso, ela tem que parar naquele período, pelo menos uns 15 dias, fazer a desinfecção, e assim, continuou o trabalho por um tempo, né? Então, a gente teve uma realidade desse boom em Dourados vir dos trabalhadores, que continuaram normal sua função num espaço fechado, com um ambiente que favorece a proliferação. E só usando máscaras, né? Como se só elas fossem, e não é nem a máscara N95. Então, se ainda fosse a que fosse específica para o caso de Covid, esse boom atingiu aos indígenas e aos imigrantes. Nós temos em torno de 600 haitianos em Dourados e também temos uma grande população de venezuelanos, né? É uma cidade que tem tido bastante essa intenção por ser uma cidade considerada uma cidade com qualidade de vida, com universidades, uma cidade que não é tão violenta. Então, tem sido uma opção para grupos migratórios, né? Então, eu recebi essa gestante lá, ela era esposa de alguém da JBS, de um haitiano, que trabalhava com pessoas que tinham dado confirmado. Então, por isso que ela foi colocada na área de Covid para fazer o teste. O teste dela deu negativo, mas do marido confirmou que estava em casa, né? E daí até entraram em contato comigo na área, como vai fazer? Porque ele está positivo e ela negativa, né? E daí você vê que, nesse momento, a empresa também teria que estar tendo um suporte de garantir as condições, né? Porque eles moram numa kitnet. Como que ele se isola dela? E ela com deslocamento de placenta.
para pegar Covid, o risco que ela estava ali maior, então. E daí eu ainda entrei em contato com ele para ver quem que poderia vir buscar, porque ela ia ter alta, ia poder ficar, ela ainda estava com 5 meses, ia poder ficar esperando em casa, já tinha tido todos os atendimentos no hospital. E daí ele nem sabia que tinha dado confirmado o teste. A gente do hospital já sabia, porque a gente visualiza os boletins, e ele não sabia. E eu falei assim, mas você não fez o teste? Ele falou, eu fiz, mas ninguém me falou nada. Então eu acho que tá negativo. E você vê também a desestrutura do processo de até informá-lo que ele tinha. E daí eu ainda tive que falar por telefone para ele que tinha dado positivo, que ele não ia poder pegar o Uber como ele queria fazer para vir buscar a esposa. E que ele ia ter que ficar em casa e explicar. E assim, a dificuldade ainda da língua, né? A sorte que eu fiz um pouco de francês esse tempo aí para viajar. E ele só falava. Ele fala um pouco melhor, mas a esposa não entende nada, só em francês ou o crioulo, que é o dialeto. Então, assim, eu cheguei. Não tinha depois não conseguimos ninguém para vir buscá-la. Eu na saída do plantão levei ela embora no meu carro para dar carona para ela, porque não dava para ele vir buscá-la e não tem um suporte do município, da empresa para ajudá-los. Levei na casa e ainda cheguei lá, ainda tive que falar com ele que era positivo, dos cuidados que ele tinha que ter com ela, porque ela não entendia a língua. E ele entendia melhor, então eu fiquei conversando com ele ali, só de máscara, na frente do portão, explicando como ele ia ter que lidar com ela. E já ali tentando ver, mas você teve contato com mais alguém? Ele falou assim, com os vizinhos, que também são haitianos. Mora mais alguém na casa? Ele falou, mora, mais um amigo meu. E onde está esse seu amigo? Está na casa dos vizinhos. Daí sai esse amigo com uma criança do colo da casa do vizinho. Então eu falo assim, você vê ali que e ninguém fazendo teste, e uma despreocupação, principalmente daí a gente vê com os migrantes, aí, com os imigrantes, na verdade. E a gente teve a primeira morte, e eu achei isso extremamente revelador assim, para a gente falar em como a precarização e as relações sociais que se dão, né? Que a primeira morte foi de uma venezuelana, de 27 anos aqui em Dourados. A primeira morte de um douradense foi uma venezuelana de 27 anos que deixou 3 filhinhos, né? Inclusive uma nutriz, assim, foi extremamente rápido, foi 1 dia e meio de internação, deixou todo mundo chocado, mas mostrando aí a desigualdade, né? Quais que eram as condições de vida dessa família, quais eram as condições de alimentação, ela ainda é uma nutriz, né? Amamentava o filho. Então a mulher ainda fica um pouco mais debilitada, porque ali sai dela nutrientes para a criança, então é um momento. E para mim foi extremamente marcante ver que a primeira pessoa é uma pessoa que eu até na época imaginei que poderia ser o indígena. Porque até assim, um dos resultados da minha pesquisa foi que as condições, as internações, mais de 90% das internações dos pacientes indígenas no HU eram pelas condições sociais. Então, se eles tivessem condições sociais dignas, a gente não teria quase nada de internação no nosso hospital. Porque nosso hospital é um hospital de referência, né, para casos mais graves. Então, eles ficariam no atendimento básico ou até intermediário. Mas a gente tem acontecido muito isso. Nara, a gente sempre deixa no Entrefala uns 15. Eita, eu esbarrei no tripé aqui, agora o pessoal do Facebook tá. Desculpa, gente. Uhum. A gente sempre deixa no Entrefala uns 15, 10 minutos para o pessoal fazer perguntas. Então, quem mandou pergunta mais cedo, eu vou ler todas no final e a Nara vai responder. Mas eu queria te perguntar, né? Você já falou bastante, mas eu queria essa realidade dos indígenas, né? O Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais tem a população indígena de diversas etnias, os próprios Guarani Kaiowá são daí, entre outras etnias que estão aí. E me parece que há um surto de Covid entre várias etnias indígenas. Isso está acontecendo também em outros estados, no Pará, no Amazonas. As pessoas desses estados que eu já conversei aqui no Entrefala já me disseram sobre isso. Eu queria saber como é que está a população indígena aí no Mato Grosso do Sul.
Então, a nossa grande preocupação, assim, principalmente as pessoas que convivem, que atendem na saúde indígena, ou pessoas que estudam mesmo, o pessoal da universidade, e lidam diretamente com a população indígena aqui, local ou da região, estão extremamente preocupados que começasse a ter casos por causa da situação de vulnerabilidade, né? É aquilo que a gente fala, o acesso à saúde é diferente, as condições de alimentação são diferentes, então, para você chegar num povo mais vulnerável, o Covid seria muito mais letal, inclusive. Então, havia essa preocupação. Então, vem uma trabalhadora da JBS indígena, porque, né, aqui a gente tem muito forte marcado isso também, que os trabalhos, às vezes, mais precários, que são aqueles trabalhos mais que as pessoas menos querem fazer, porque são trabalhos pesados no sentido de repetitivos, que causam doenças, acabam ficando para a população menos assistida ou com menos acesso a qualquer outro tipo de situação. Então, daí veio essa trabalhadora, aqui as famílias são, ainda muitos se organizam com famílias extensas, né? Então, no mesmo terreno ali mora a família, tios, primos, então, assim, também teria isso, porque não tem isolamento, né? A família é grande e tal, então aconteceu esse primeiro caso, e daí, assim, a gente tem que reconhecer que os trabalhadores da saúde indígena aqui, da Secretaria Especial de Saúde Indígena, foram eficazes, porque foram por conta fazer esse mapeamento e retirar, os indígenas foram retirados da reserva, que foram dando positivo ou que tiveram contato. Primeiro lugar que foi levado é para CASAI, que é um serviço de apoio à saúde indígena, onde ficam indígenas de reservas mais distantes para dormir, e daí utilizou esse serviço nesse período agora para isolamento. Encheu lá, foi também cedido um espaço da Igreja Católica, um alojamento que também encheu e ficou com várias famílias ali. E daí mais em torno de 77 pessoas deram positivo na reserva, né? E lembrando que essa testagem foi com as pessoas que tiveram contato, né? Então a gente nunca sabe de fato qual que é até onde chegou, né? A gente sempre faz aquela conta de que cada um, pelo menos 10 foram contaminados, então se você pensar aí, pode ter muita gente também, mas teve um cuidado especial pela equipe de saúde aqui da CESAI em retirar e monitorar e depois liberar com os 15 dias algumas pessoas. Lembrando que é uma outra logística também, né? Você tem uma mãe com Covid, como que eu separo só ela, deixo ela com o pai com os filhos se está trabalhando? Então, assim, não é uma logística de levar só a pessoa que está contagiada, é levar a família toda. Né, e garantir alimentação, banho, então assim, não é uma coisa simples, é todo um cuidado e uma organização que precisa ter disposição para fazer, né? Então assim, eu percebi da equipe aí de saúde indígena e também aqui junto com o comitê de crise de Dourados, porque já era uma coisa que a gente vê falando, gente, na reserva vai precisar ter um cuidado especial, como que vai fazer esse atendimento, como que vai garantir esse acesso, né? Porque muita gente não sabe, mas a nossa reserva, por exemplo, não tem acesso. Se a pessoa não vinha a pé para a cidade, a CESAI aqui tinha um carro de transporte esses dias, então ele vai escolher quem é o mais grave. Então, assim, muita gente não consegue nem ter acesso à saúde. Assim, quando eu fui fazer a pesquisa, na verdade, na hora de apresentar os resultados, a vontade era chorar, porque a situação... E é uma situação invisibilizada, como se tudo bem, os indígenas podem morrer, entendeu? Quando eu vi uma pesquisa que falava sobre uma expectativa de vida de 42 anos, eu falei, gente, o que é isso, sabe? E a nossa reserva de Dourados, ela é grudada com a cidade. Tem bairros que são mais longe do que a nossa reserva. E é interessante que onde tem reserva, em volta de Dourados, fizeram muros. O pessoal fez muros para não correr o risco de ter invasão, que na verdade a gente fala que é as retomadas, né? Porque muitos indígenas querem sair da terra indígena para os arredores, porque são terras que eles reconhecem como deles. Eles foram confinados aqui, uma população de mais de 15 mil pessoas hoje, em 3,5 hectares. Né? Então, enquanto a Dourados tem mais de 300 hectares, só a cidade. Então, eles vivem numa situação totalmente degradável desde 1917. Não era uma terra específica indígena, era um pedaço da terra na beira do rio e que foram trazendo indígenas
de toda a região sul, trazendo de ônibus, de carros, da onde eles estavam para a reserva. E, inclusive, diferentes povos. E muitos indígenas chegavam aqui e voltavam a pé, dias e dias para percorrer. E eram trazidos de volta e morriam porque os fazendeiros matavam, porque estavam na terra, e daí eles achavam que a terra era dele. Então, assim, a nossa história é muito trágica, assim, a nossa reserva é uma história pavorosa, né? Então, e eu não entendo como isso não toca ainda, né? A gente teve uma visita aqui do Bolsonaro na época de eleição, e ele chegou no aeroporto, e ele falou que para os indígenas ele tinha uma K-47. Então, assim, você vê o que, né, a situação a gente chega. Então, assim, a gente já passou por diversos momentos, né? Mas agora a gente está cada vez mais invisibilizado, menos políticas públicas. Para mim, começa a invisibilidade, Mariana, quando o indígena sai do HU sem registro de nascimento e as outras crianças saem com registro de nascimento. Isso, para mim, sempre foi um ponto que eu nunca entendi, nunca vou entender na vida. Porque nem existe enquanto documento básico, entendeu? Depois o pessoal fala assim, mas por que não trabalha? Eu falei assim, cara, não tem nem registro de nascimento. Sabe nem que ano que nasceu, entendeu? Então, assim, você está falando em carteira de trabalho, entendeu? Daí o que sobra? Né? Muitas são faxineiras das madames aqui, muitas, os nossos garis, e eu acho muito interessante que aqui em Dourados quase todos hoje, lixeiros, são indígenas, coveiros indígenas, então você vê eles ocupando esses espaços mais da informalidade, corte de cana, que é uma coisa que nem é mais necessária ainda, vem, busca um ônibus, homens indígenas, fica 60 dias cortando cana num lugar, depois volta para a família, então assim, são situações bem degradantes, direitos humanos rompidos há tempos. Então há uma preocupação nossa hoje de manter assim, o mínimo de longe o contágio do Covid, porque a realidade dele já é mortal, já é letal. Já tem sido letal. O Covid seria só um extermínio. Né? E agora também com os imigrantes aí, que acabam também vivendo hoje ainda de forma desumana. Independente de diferentes municípios, mas ainda tentando se integrar e conseguir participar da vida em comunidade. Nara, eu vou fazer minha última pergunta para a gente deixar esse tempinho para o pessoal perguntar. Então, quem tiver perguntas para a Nara, vai mandando tanto aqui quanto no Facebook. A minha última pergunta é para a gente falar sobre o assunto que talvez a gente mais fale, que é sobre política. E tudo que a gente está falando até agora é político, claro, mas eu queria saber de pontos específicos, assim, de quais têm sido as políticas públicas do governo estadual, da prefeitura de Dourados ou das demais prefeituras de outras cidades que você queira destacar. Quais são os dados, né, de número de contaminados, número de mortes no estado inteiro. E, enfim, para você colocar um pouco desses dados mais estatísticos, né? Esses dados mais crus, mas que são importantes também para a gente entender o contexto do Estado como um todo. E lembrando que o Mandetta, o primeiro-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, ele é daí, né? E ele citava muito, ele falava muito sobre o Mato Grosso do Sul nas entrevistas. Enfim, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco desses dados do governo estadual, da Prefeitura de Dourados, das demais prefeituras, de Campo Grande, o que você puder trazer para a gente desses dados mais gerais, politicamente. Então, vamos falar primeiro os dados, depois um pouco sobre a questão política. No Mato Grosso do Sul, hoje, nós temos confirmados 2.132 casos, novos casos de ontem para hoje, 135. Dos casos, né, dos 2.132 que estão ativos, 1.040, né, que são pessoas que ainda estão ou em internação ou em isolamento, recuperados 1.026. Nós tivemos 21 óbitos no nosso estado e nós temos 45 pessoas que estão confirmadas com Covid, porque nós estamos tendo também
uma demora aí de pessoas que já estão internadas, mas que ainda estão sem resultado de exame. Nós temos, então, em Dourados esses mais 47. Hoje eu assisti a coletiva do secretário de Saúde do Estado, falando que a grande preocupação deles é a macro-região de Dourados, esses 33 municípios, porque tem 11 municípios dos 33 que são os que estão mais com índice de contaminados e que têm a base como Dourados, né? Então, assim, o que eu diria para a população? Se você precisasse de uma UTI em qualquer momento na cidade de Dourados, já seria difícil. Eu já recebo ligações desde que eu entrei no hospital universitário perguntando: tem vaga de UTI, meu parente está em tal lugar, está no corredor, precisa, vai morrer, tal. E eu sempre colocando: gente, a fila é por um sistema único que vai pedir a vaga, liberando no HU a gente sempre vai acolher, mas não é conversando comigo que vai fazer diferença, porque eu não posso colocar ninguém na frente porque me conhece, mas é pelo sistema. Mas sempre foi difícil, muita gente já morreu sem acesso adequado à saúde aqui. Com o Covid, isso vai potencializar muito mais, né? E a gente, nesses últimos 15 dias, com esse boom de atendimento, eu recomendaria que as pessoas agora tivessem o máximo de cuidado possível, que o serviço de saúde não vai dar conta. Da nossa região, ainda mais não vai dar conta. Provavelmente vai ter até que sair de Dourados para atender em Campo Grande e outros locais. Então, a gente até brinca, se você soubesse um pouco o respirador que a gente tem na cidade, você não ia nem para fazer nada, não sai mesmo. Então, assim, é uma preocupação que eu tenho muito grande hoje com atendimento de serviço de saúde. Você ter o Covid e ainda não conseguir ser atendido, e a gente sabe que quando vai para o hospital, a maioria deles vão precisar de UTI, e a UTI que é o grande gargalo da nossa região. O secretário de Estado deixou muito claro que há um medo, que eles estão muito preocupados com esse acesso. Então, vem reforçando muito isso. A saúde vem reforçando. Mas as políticas do governador, dos prefeitos, ela já vem cedido às pressões, né? Então, o comércio aberto de forma integral. O governador daí é de qual partido mesmo? É a Zambuja, né? PMDB. E daí a gente já liberou. Campo Grande também PSDB. Primeiro foi... eu acho que nossas estatísticas eram baixas porque realmente nosso estado se comprometeu, né, com o isolamento. A gente tinha taxas boas de isolamento. Os primeiros 15 dias, o primeiro mês foi muito bom. E a gente viu baixíssimos números. Daí depois, até teve um dia que eu estava saindo do hospital e passei na frente do mercado e vi aquele tudo cheio de carro. Eu falei: gente, daqui 15 dias a gente vai começar a ir... Eita, travou. Todo. Começou um boom de situações, e o comércio começou a cobrar, entendeu? Empresários fazendo carreatas, pedindo, e inclusive abriu as academias. Eu tenho um médico que trabalha comigo que falou assim que ele estava no grupo de crise da cidade, mas quando ele viu que abriu as academias, ele saiu do grupo. Ele falou assim que parece para ele que era palhaçada que a gente estava tentando fazer ali. Então, assim, a gente está... Daí, por causa essas 2 últimas semanas de caos, a prefeita em Dourados aumentou o horário de toque de recolher para 8 horas. Então, assim, mas a vida continua normal, só que tem que ir até 8 horas, porque os bares já estavam ficando cheios. Então, assim, a gente vê enquanto se... Bares, lanchonetes, pizzarias, bar, estava tudo aberto e lotado de gente. Então, assim, o isolamento foi jogado para o ar. Então, daí a prefeitura, diante do número dos casos, começou a aumentar o horário de toque de recolher. Então, 8 horas de toque de recolher agora. E ele está tendo muita resistência. Mas, assim, é minimamente o que se pode fazer. E eu também vejo ainda um desfalque das equipes de vigilância epidemiológica nessa verificação das pessoas infectadas, do controle. A pessoa fala: todo mundo está sendo controlado. Não tá bem assim. Então tem muita gente que nem sabe que não está sendo monitorado, que não está conseguindo ter acesso a teste.
Então, é uma preocupação muito grande. E nesse período agora, o que eu falei para meus colegas douradenses e do Mato Grosso do Sul, é o momento de não sair de casa mesmo, sabe? De não sair de casa, de até compra, se puder, faça online, porque a gente está tendo um boom aí no serviço hospitalar de atendimento e a gente não tem suporte para atender. Amiga, chegou uma pergunta aqui da Tásia, nossa querida Tásia. Eu gostaria de saber como está nas bases de vocês com relação a EPIs, cuidados e acompanhamentos psicológicos com as equipes que estão na linha de frente nos nossos HUs. Foi a única pergunta que chegou tanto aqui quanto no Face. Vamos fazer assim, eu vou me despedir, te agradecendo muito por ter participado, muita saudade de você. Inclusive, a gente fez um Entrefala aqui, amiga, que é aquela pesquisa que a gente fez, que quando começou, vou contar para todo mundo agora. Quando começou a pandemia, eu e a Nara estávamos juntas, dormindo no mesmo quarto lá na casa da Fazubra, em Brasília. E aí teve um dia que eu fiquei, Nara, eu tô preocupada, não sei o quê. Quantas epidemias teve no mundo? Aí a gente ficou a madrugada inteira pesquisando sobre todas as epidemias, as loucas. Vamos dormir não sei que hora da manhã falando disso. E aí depois a gente fez aqui no Entrefala sobre a história das epidemias com uma amiga minha historiadora. Então depois se você quiser assistir, ela falou sobre todas aquelas que a gente pesquisou louca naquela madrugada. Mas enfim, Nara, muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi ótimo, nossa, muitas informações importantes e muita força para você, minha amiga, porque trabalhar na linha de frente como você tá, nessa comunicação com as famílias, eu imagino que deve estar sendo muito pesado. Se cuida da sua saúde mental também, inclusive, porque não é fácil. E a gente se vê quando der, né? Vamos se vendo pela telinha. Tem 8 minutos, né? O Instagram fecha com 1 hora, aí você fica com esses 8 minutos para você responder a Tásia e, enfim, fazer suas conclusões finais, despedir da galera, enfim, o tempo é seu. Obrigada mesmo. Eu que quero agradecer. Vou dar o beijo da Joana. Eu agradeço, Mari, pelo convite, por poder falar um pouco aqui também sobre a nossa realidade no Mato Grosso do Sul. E assim, calhou que num momento extremamente importante, muita gente me perguntando como que tá na área, como que tá, porque todo mundo muito assustado, né, com a nossa realidade. E assim, é uma realidade de se assustar mesmo. E eu peço encarecidamente que todos continuem respeitando. Um dado que apareceu hoje na entrevista é que o isolamento em Dourados estava 40%. Daí eu falo assim, gente, uma cidade que está num boom, né? Então, assim, não tem como. No mínimo tinha que estar 60, no mínimo. E a gente está com 40. Então, isso me assusta para os próximos períodos. Eu sempre falava para as pessoas que a minha preocupação, assim, o que me dava mais raiva do Bolsonaro é que não é ele que tem que atender as famílias. Não é ele que tem que falar que morreu, ou dar suporte para uma família de alguém que morreu, ou nem é ele que escolhe quem vai viver. Então, assim, muitos países já passaram por esse momento, e no Brasil está tendo já, gente. Já está tendo, nos grandes centros, já está tendo pessoas que têm vaga de UTI garantida, tem outros que não têm, e essas pessoas simplesmente morrem sem conseguir nem chegar ao serviço correto de atendimento. Já está tendo isso, mas, assim, eu não esperava que a gente no interior fosse viver uma desumanidade tão grande, e eu vejo que isso foi muito base também dessas conversinhas aí do presidente, de que é uma gripezinha, que todo mundo tem que pegar mesmo, e eu não gostaria de ser a pessoa junto com a equipe ali para escolher vidas nenhuma. Eu acho que é um trauma que nenhum profissional de saúde quer, porque a gente está ali porque a gente ama a vida, a gente gosta de salvar vidas, né? Então, assim, a gente não tem preparo nenhum para lidar com quem escolher morte, a gente escolhe vida sempre. Então, assim, é uma preocupação que a gente tem é que se mantenha o isolamento para a gente poder, pelo menos, atender ali. A grande questão também é o tempo da pandemia, né? Assim, você começou achando 2 meses, 3, agora pensando em dezembro, ano que vem. Isso, para a saúde mental, gente, não tem ninguém como ficar bem.
né? Então, assim, a gente tem hoje no hospital aqui, e nos universitários em geral, uma preocupação de ter teleatendimento psicológico, que já é difícil demais, gente. Teleatendimento psicológico é uma coisa... É igual quando eu falei que eu precisei falar do óbito com máscara, é uma coisa que não é junto ali, não é perto, então, assim, é menos acolhedor. Mas tá tendo esse suporte para as pessoas que procuram, né? E geralmente quando a pessoa procura é porque ela já está num grau de estresse muito grande, de sofrimento muito grande. E ainda não poder chegar em casa e ser acolhida pela família por causa da suspeita e do medo, né? Toda vez que eu vou fazer minha filha dormir, eu sempre cuido de não beijar, de ficar um pouco mais longe. Mas isso faz muita falta para nossa saúde mental, né? E eu não sei quando que vai ser o dia que eu vou ficar tranquila, né? E eu até, assim, queria perguntar para as pessoas que estão assistindo, quanto que vale a sua vida, né? As pessoas aí tratando 35 mil mortes como se não fosse nada. Eu não estou preparado para perder ninguém da minha família, já perdi pessoas de longe, mas não estou preparada e sei que vocês não estão também. Então vamos levar a sério, vamos entender esse processo e eu, assim, falo para meus colegas para a gente se manter fortes, unidos. Eu acho que o que garante muito é a parceria no trabalho, sabe? As equipes que eu participo, tanto na psiquiatria quanto na UTI, são pessoas parceiras, são pessoas que estão ali porque amam aquilo que fazem, que se preocupam com os outros. Isso é o que dá mais força, mas é muito paranoico, assim, trabalhar num sistema de contágio. Todo dia uma pessoa com uma dor de cabeça, com uma tosse. Será que eu tô... Eu já teve médicos que se afastaram, intensivistas, que são suporte. Então, isso tudo são preocupações que vão chegando. Mas, assim, eu acho que esse suporte da equipe, das famílias acolhendo mesmo de longe, das pessoas respeitando, eu acho que se a gente sentisse mais um respeito da população em relação aos profissionais de saúde, no lugar do medo, né? Se eu chego, o pessoal sai de perto, que tem mais medo menos do que de falar, olha, força para vocês, a gente tá fazendo a nossa parte, é isso que a gente esperava, né? Ó, pode ir, todo dia tem que ir lá, tem que trabalhar, tem que me parecer um astronauta, gente, é um negócio ridículo, que tanta coisa você põe, e daí entra o ar, embaça, eu atendi uma paciente sem enxergar nada, tudo embaçado, ia tentando enxergar, e eu ia fazer que eu não podia encostar, não podia desembaçar, então assim, são condições muito difíceis. Então é muito importante que as pessoas nos dê força no lugar de achar a gente como inimigos e como Covid em pessoa, né? Tem pessoas que não sabem assim. Em relação a EPIs, a gente ainda tem tido muita doação, muita parceria aí com as entidades, mas usa muito EPI, o tempo todo descartando máscara, descartando luva, tal. Então, assim, se não diminuir a curva, vai faltar EPI também, não tem nem aonde comprar, não é nem porque falta de não tem nem produzindo. O IPI para o atendimento hospitalar. Uma coisa é a sua máscara que você usa de tecido em casa, de TNT, mas eu estou falando para quem está lá na intubação, que está lá na secreção, virando o paciente, dando banho ao paciente, no ambiente fechado. Então, assim, a gente precisa que as pessoas respeitem, ajudem e que o Estado faça alguma coisa, né? Porque às vezes se cobrar também que seja um comportamento individual de quem não tem alternativa de ficar em casa, né? Daí fica muito fácil responsabilizar o individual no lugar de termos políticas públicas que garantam o isolamento. Então, assim, isso também é uma cobrança, né, para o governo federal, estadual, para a prefeitura, que dê condições, né, do isolamento e respeito aí neste período, que ainda está se estendendo, vai se estender por um período, mas a gente vai precisar de todos esses cuidados permanecendo, porque tem muita gente afrouxando por causa do tempo. Gente, muito obrigada. Faltam 2 minutos. Só porque ele me Então eu vou agradecer. Eu vou agradecer então para Mariana e para todos que assistiram essa oportunidade e falar que amo muito você, espero que você se cuide bastante aí também. Estou te substituindo na Fazubra, na coordenação de mulheres nesse período aí, então a nossa parceria vai até nisso, né? A gente, além de trabalhar lá, ainda tem essa parceria, né? Eu te admiro muito, parabéns pelo seu trabalho aí, tem informado muita gente, tem sido muito legal, tem recebido vários feedbacks que nem sei mais de outras pessoas, acho muito legal esse projeto. Um abraço e força para todos nós, né? E a gente continua aí na militância, nem que seja virtual, no dia a dia, né? Fazendo a nossa parte. Agradeço de coração. Obrigada, querida. Um beijo, gente. Beijo também.
Amanhã o Entrefala é na rua, Tchau. porque a gente tem que lutar contra o fascismo também, viu? Ai, Beijo, verdade. querida. Beijo. Tchau.